Fala, meus amigos flarquebaldos e minhas amigas flarquebaldas. Agora há pouco, consegui acompanhar pela ESPN a entrevista da coletiva, de apresentação do novo treinador do Flamengo, Jorge Sampaoli. Alguns vieram com aquelas velhas perguntas já conhecidas, quando tem alguma apresentação no Flamengo, aquelas só para cumprir protocolo. Porém, também tivemos perguntas interessantes ali. Perguntas que exigiram uma resposta inteligente, inclusive, do Sampaoli. E eu posso dizer para vocês o seguinte: Sampaoli é uma pessoa muito inteligente. Não tinha parado assim para ver até então nenhuma apresentação dele. Obviamente, sendo uma apresentação no Flamengo, como novo treinador do Flamengo, fiz questão de acompanhar. Pessoa de raciocínio rápido, inteligente e sabe muito bem o que fala. Galera, antes de concluir aqui o vídeo sobre a entrevista de apresentação do Sampaoli, dá um clique no like aí, dá um cliquezinho no like aí, vamos dar uma moral aí para o canal da Flarquiba History e fazer cada vez mais, junto com vocês, o canal da Flarquiba crescer. Galera, dá um like aí, senta o dedo no like aí. Então, nação rubro-negra, o que deu para entender de forma bem clara na apresentação do Sampaoli? Estavam ali, a cúpula de futebol do Flamengo, e eu vou falar de dois personagens apenas que estavam ao lado do Sampaoli. De um lado, o Landim, e do outro, o Marcos Braz. Estava o Spinel também, mas vamos só de Landim e Marcos Braz. Nitidamente, era perceptível o desconforto de ambos ali na coletiva. O desconforto dos dois ficou muito evidente ali na apresentação do Sampaoli, mas não o desconforto por estarem apresentando o Sampaoli em si. O Sampaoli, olha, que bacana a entrevista dele. Mas voltando ao Landim e ao Braz, ambos completamente desconfortáveis. Mas desconfortáveis por quê? Olha o momento que o Flamengo vive. Olha o momento que o Flamengo chega nessa temporada. Com diversos títulos que ficaram no caminho, não ganhou nenhum até então, disputou aí Mundial, Recopa, Supercopa, Estadual e nada. Portanto, foi perceptível ver esse desconforto nos dois, tanto no Landim e no Braz. O Landim, durante a coletiva, no tempo que foi concedido a ele, ele fala que o Sampaoli é um sonho antigo do Flamengo e que ele tem a certeza de que o Sampaoli fará um excelente trabalho à frente do Flamengo. Landim, é óbvio que o Sampaoli terá obrigatoriamente que fazer um excelente trabalho à frente do Flamengo. Até porque, até então, essa diretoria deixou muito a desejar nas escolhas. E acreditamos que dessa vez, não pela diretoria em si, mas pela ocasião, pelo momento, pela situação que o Flamengo se encontra, levou o Flamengo ao Jorge Sampaoli. E agora sim é uma decisão acertada. Não vou entrar aqui mais na questão do Mister Jorge Jesus, não tem porquê, porque o Flamengo nesse momento tem um treinador oficialmente apresentado há pouco tempo, Sampaoli, treinador do Flamengo. Então vamos falar daqui para frente só do Sampaoli. Então, Landim, é óbvio que a diretoria do Flamengo, que todos vocês estão depositando tudo em cima do Sampaoli. O resumo da entrevista, quando fala Marcos Braz, quando fala Landim, é o seguinte: estamos limpando as mãos e Sampaoli, agora é tudo contigo. E por mais que isso não ficasse tão explícito como ficou, é um fato. Está tudo nas mãos do Sampaoli daqui para frente. Quem deverá salvar a temporada do Flamengo é o novo treinador, Jorge Sampaoli, agora apresentado oficialmente como treinador do Flamengo. Então, ficou muito claro isso nas palavras do Marcos Braz, nas palavras do Landim, que eles estão depositando tudo no Sampaoli, pedindo por favor ao Sampaoli para salvar a pele deles. Essa que é a verdade. Estavam ali com uma cara de constrangimento, no qual parecia que o recado era esse: Sampaoli, estamos pedindo socorro. Era essa sensação de ver Marcos Braz e Landim na coletiva. Já em relação às perguntas que os jornalistas fizeram ao Sampaoli, é aquilo que eu falei.
tivemos perguntas protocolares só para cumprir tabela e outras que exigiam um pouco mais de raciocínio do Sampaoli. Mas ele tem resposta para tudo. Sampaoli mostrou ali ser muito inteligente, rápido no raciocínio. Foi perguntado algumas vezes em relação ao Gerson e ele fala sobre... Ele chegou a falar sobre a questão do Gerson no Olympique, que ele foi muito bem, que o Sampaoli, inclusive, colocava o Gerson para atuar mais na frente. E o Sampaoli citou o lance do segundo gol do Flamengo ontem, no gol do Gabigol de pênalti. Ele cita o modo que o Gerson estava avançado no campo, no qual ele sofre o pênalti. Então o Sampaoli não fugiu das respostas e ainda foi didático. Vou tentar ser um pouco mais breve aqui em relação à coletiva do Sampaoli. Ele fala que ainda vai diagnosticar o que está acontecendo nesse Flamengo. Sampaoli também falou da questão que fora perguntado a ele em relação a Pedro e Gabigol. E o Sampaoli foi muito inteligente na resposta. Ele simplesmente disse que Pedro e Gabigol foram bem com o treinador anterior. O anterior não o Vitor Pereira, mas com o Dorival. O Sampaoli falou que com o Dorival Júnior, Pedro e Gabigol foram muito bem. Então, essas sacadas do Sampaoli mostram a inteligência que ele tem, o raciocínio rápido para chegar ali, por mais que tentassem botar umas perguntas ali mais apimentadas, ele se saiu muito bem. Inclusive, com a humildade de citar o modo que jogavam Pedro e Gabigol com o treinador Dorival Júnior. Ele fez questão de enaltecer esse sistema adotado pelo Dorival Júnior. Achei muito interessante isso. E meus amigos e minhas amigas, a resposta que eu achei mais interessante da coletiva, que é para fechar aqui o vídeo com chave de ouro em relação à resposta que o Sampaoli dá, quando questionado em relação ao momento do Flamengo, ele deu uma resposta maravilhosa. Abre aspas. Obviamente que o time não está bem, por isso estou aqui. Fecha aspas. Palavras de Jorge Sampaoli. Que resposta sensacional! Que senso de percepção das coisas e detalhe, sem o menor medo de falar. Ele estava ao lado do Landim, do Marcos Braz e não teve medo algum em dar uma resposta dessa que eu achei super interessante. Mostra a personalidade do Sampaoli. Essa resposta é o resumo da personalidade do Sampaoli e é um treinador de fato que o Flamengo precisa nesse momento, de uma pessoa firme, com personalidade e sabe o tamanho que ele tem. E ele vai sim, eu tenho certeza, que ele colocará esse Flamengo nos eixos, como ontem ficou um pouco claro, né? A mudança de comportamento dos jogadores do Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. Naquele jogo de ontem, Flamengo 3, Coritiba 0. Todos nós percebemos que houve, de fato, uma mudança no comportamento dos jogadores. E com o Sampaoli no camarote. Não estava nem à beira do campo ainda. Então isso já mostra que os jogadores, eu tenho certeza, que têm entendimento do que significa Jorge Sampaoli como treinador do Flamengo. Talvez o próprio Gerson, o próprio Vidal, jogadores que já jogaram com o Sampaoli, devem ter dado recado ali dentro. E os jogadores internamente já assimilaram a ideia que agora os tempos são outros. Beleza, galera? Então é isso, meus amigos Flarquibaldos, minhas amigas Flarquibaldas, saudações rubro-negras.